porque temos duas pessoas aqui que são especialistas em comportamento do consumidor. Um na lógica comportamental e você, no caso, com métodos que captam o comportamento de uma maneira diferente, heterodoxa, né? O que vem te chamando a atenção, por exemplo, nesse projeto e em outros, né? Eu não sou especificamente da área de comportamento do consumidor, mas eu imagino que deve saltar aos olhos algo que você falou no início, que às vezes ocorre o comportamento no ambiente, no contexto de compra, talvez o consumidor não perceba, talvez ele perceba, mas não verbalize, porque ele esqueceu, porque a memória seja transitória, né? Então, eu queria que você pontuasse isso com relação a esse projeto, o que você percebeu de maior, o que chamou, que saltou aos olhos quando vocês analisaram os dados. O ponto principal na análise aqui foram as questões que a gente chamou de sensorial. Então, a gente, né, acho que não é difícil, né, da gente ver que as empresas elas estão trabalhando sempre com aspecto tangível. Uma loja bonita, uma vitrine bonita, uma disposição XYZ das coisas, né? Mas o que a gente queria mostrar é que esses itens, eles trazem também sensações, né? Então, às vezes é um item que te traz alguma segurança, né? E isso é inconsciente, esse processo ele é inconsciente, mas ele, de alguma forma, consegue trazer que te traz segurança para aquela compra, né? E as pessoas não estão pensando nisso, eu quero comprar algo que traz segurança. Então, por exemplo, estou fazendo uma compra dentro do shopping. Por que dentro do shopping? Por que não numa loja de rua? Porque inconscientemente eu tenho toda a questão de conveniência do shopping. Eu já entro na loja já de alguma forma desarmado ali, né, de que aquilo que eu tenho que me preocupar com a segurança, né? Então eu tô com a minha bolsa, tô pensando assim, eu tô com a minha bolsa, a meu medo ali é de bater a bolsa em alguma coisa, mas não de que eu vou ser assaltado, por exemplo, né? Então a gente conseguiu perceber algumas coisas que enriqueceu essa experiência de compra, que eu acho que isso é legal de comentar. Então, a gente tem toda essa questão que a gente chamou depois de conforto sensorial, né? Então, eu tenho um conforto ali que vem de conveniências subjetivas, que eu não estou pensando na hora de comprar, né? Mas que na hora que eu estou no ambiente, eu estou sentindo, né? Que a gente chama de gatilhos. Eu tenho que estar criando essas experiências. Esse produto, a própria avaliação desse produto. Será que ele é durável? Será que ele tem qualidade? Né? E como é que as pessoas fazem isso? É tão rápido, né? Essa decisão, né? Tem tantas coisas e às vezes é o ato de eu segurar o item na mão, né? Se eu não segurar, talvez eu não consigo avaliar isso, né? Então eu pego o item, olho, devolvo, né? A gente, como foi um ambiente real, né? Não foi totalmente real porque a gente fechou a loja, mas como foi um ambiente real de compra, a gente tem aqui algumas questões de que a pessoa conversou com a vendedora, né? Eu estou conversando com o vendedor. Então, nesse ponto, né, de conversa, eu consigo criar alguns pontos também interessantes. Como que foi essa relação? Né? Como que foi essa relação com as pessoas? O que ela falou? E a gente gravou tudo isso, então foi bem legal. Até posso pôr uma imagem aqui, ó, que a gente pôs no nosso paper, que eu acho que pode ser legal até do que a gente está falando. Calma lá. Só um segundo aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu acho que aqui não dá para a gente ver a relação, né? Mas dá para ver o óculos, alguns itens, às vezes, na loja que traz essa questão de segurança que eu comentei, né? E que a gente consegue avaliar
na hora que a gente vê as pessoas mexendo nas coisas, a forma de segurar, etc., depois conversando com as pessoas. Então, aqui foi a parte da entrevista, que foi na casa, né, das pessoas, então acho que dá para... A gente passou o vídeo e aí a gente tentava trazer... A gente, na verdade, estava tentando ajudar essa memória, né, que o Marcos falou. Essa memória transitória. A hora que eu mostro para a pessoa, sim, eu estava olhando isso porque eu estava querendo comprar tal coisa. Sim, eu olhei o preço aqui porque eu achei muito caro ou eu achei barato. E esse tipo de coisa a gente não sabe, né? Olhando uma câmera, eu não sei o que a pessoa está pensando. Então, isso foi legal porque a gente conseguiu juntar. Então, a gente conseguiu juntar essa percepção, sensorial, perguntando também, olhando, observando o que elas estavam fazendo, mas também perguntando nessas entrevistas. E acho que esse é um ponto legal do paper. Aqui, deixa eu compartilhar. Como vocês fizeram para analisar os dados? Porque vocês tinham um conjunto gigantesco ali de dados, né? Se eu não me engano, a transcrição eram 30 participantes, né? E 30 participantes, para cada participante, 300 páginas, eu não lembro agora de cabeça, mas eu acho que é 300 páginas de transcrição apenas da entrevista. Eu não sei ao certo se é isso mesmo. Enfim, se você puder comentar um pouco sobre como que vocês fizeram para juntar tudo e aí conseguir chegar à conclusão do resultado, talvez seja esclarecedor. Sim, vou até pegar aqui o artigo de novo. De fato, foi challenging. E por quê? Né? Porque essa análise foi feita mais de uma vez. Bom, a transcrição por si só deu muito trabalho, né? E não só a transcrição, mas os próprios vídeos. Porque, imagina, a gente estava com duas equipes, uma em São Paulo, né, que eu estava coletando em São Paulo, eu sou de São Paulo, e a Stefania no Rio Grande do Sul. Então, a gente tinha vídeos de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e na época a gente não conseguia mandar uma para outra, porque os arquivos eram muito pesados. Então, até correio de pendrive a gente enviou, olha que loucura, para conseguir ter, na época, né, todos os vídeos para poder analisar. Assim, a gente teve uma equipe que fez toda a transcrição e deu muito trabalho, né? E aqui a transcrição não é só uma transcrição da fala, é uma transcrição da observação de um vídeo, né? Porque, imagina, eu estou fazendo compra sozinho ali. Então, eu tive, claro, transcrição de fala quando eu fiz a entrevista. Mas quando eu estou falando da avaliação de um vídeo, eu também tenho uma transcrição da observação, né? E por isso ficou tantas páginas, né, para a gente trabalhar. Estou até abrindo aqui para falar certinho o número, né, de páginas aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Outro ponto que a gente fez, nesse trabalho, a gente entrevistou as pessoas individualmente, né? E algumas coisas aconteceram que a gente não previa, isso que eu acho também legal comentar. Quando a gente convidou as pessoas para participarem, a gente imaginou que elas iam sozinhas. Mas chegou na hora, no dia, teve gente que foi com a esposa ou com o marido, ou levou a filha. E no mundo real, isso faz parte, né? Então, eu vou fazer compras, não necessariamente eu vou sozinho, né? Eu posso ir com alguém. Só que a gente não preveu. E aí, essas pessoas entraram no meio, e aí a gente teve alguns desvios de comportamento. Teve. Porque as pessoas conversavam entre elas, discutiam entre elas para fazer a compra, já não era mais uma compra individual, era uma compra agora, né, com outra pessoa tomando a decisão. E aí a gente não sabia exatamente como analisar isso, porque isso estava fora do nosso escopo, né, de trabalho. E era uma minoria, porque foram algumas pessoas que foram, né? Então, a gente teve alguns caminhos aí árduos de tomada de decisão, inclusive. O que a gente faz? As pessoas excluem?
mantém, mas não entra nesse caminho da compra, né, da decisão em pares, vamos dizer assim, que foi o que a gente optou. A gente optou em manter essas pessoas, a gente não tirou essas pessoas, porque a gente entende que elas fazem parte do contexto real, mas não era algo que a gente estava esperando. Eu estava tentando achar aqui exatamente o número de páginas, que já faz um tempinho. Daqui a pouco eu acho, mas sim, não foi fácil esse processo. Se eu não me de engano, tomada. são 300, Juliana. Desculpa interromper. Se eu não me engano, são 300, porque eu li esse número em algum lugar aí do método. Isso mesmo. E são 30 páginas que a gente... 300 páginas que a gente teve usando, então, essa análise aí das entrevistas transcritas, que deu, na verdade, 18 horas de filme. Tá? Então, de tudo que a gente teve aí de material. De novo, né? 18 horas de filme também não é fácil de analisar. Né? Porque é um tempo absurdo. E aí, o que a gente fez? E essas 300 páginas, né, são de linha simples, tamanho 12, a gente tem também, né, o que é 300 páginas, né? Letra 40, não, texto mesmo. Muita coisa a gente tentou usar de forma que fosse visual para a gente encontrar, mas o que a gente foi fazendo foi tentar separar depois isso em documentos, vamos dizer assim. Então, a gente separou essas entrevistas, a gente organizou, depois que estava tudo pronto, a gente fez cortes. Bom, então, esse material aqui é sobre a loja física. Esse material é sobre como as pessoas se comportaram dentro da loja, como que elas andaram dentro da loja. Esse daqui é como foi o processo de escolha do produto. Né? Então, a gente tentou fazer essas separações. Então, a gente pegou essas 300, né? E aí a gente foi fazendo cortes. Alguns pontos importantes. Mas esses textos, eles podem estar repetidos? Sim. Em alguns momentos, sim. Porque ele fez parte de mais de uma situação. Foi feito uma análise do ambiente, mas nessa mesma situação aqui a gente percebe que as pessoas colocaram a mão e isso foi uma coisa que a gente queria analisar, né? Então, a gente teve questões sensoriais, por exemplo, das pessoas sentirem o cheiro de perfume, né? Da gente ver elas sentindo o cheiro, e isso também altera, até porque a loja é perfumada, mas aí você tem um item que é perfumado, então você tem que pôr perto para sentir o cheiro, porque você está sentindo o cheiro do ambiente. Então, a gente fez essa separação inicial, tá? Para conseguir começar a fazer análise dos dados qualitativos. E, de novo, a gente fez essa análise mais de uma vez. Né? A gente fez a primeira vez, a gente tinha o modelo ali inicial, a gente antes tinha um modelo... nosso trabalho final teve um modelo com 4 quadrantes, mas o nosso trabalho no meio do caminho não tinha 4 quadrantes, a gente tinha 3, e aí a gente aos poucos foi ajustando com o referencial teórico. Foi uma ida e vinda de referencial teórico, e 4 rodadas, né, mudou bastante. Até mesmo os próprios revisores, eles em vários momentos sugeriam, eles falavam assim, não, mas calma, a análise de vocês é muito baseada na entrevista, e vocês têm um trabalho muito rico nos vídeos, né? Então, voltem para os vídeos, verifiquem o que vocês acham nesses itens, talvez possa ajudar na contribuição e assim por diante. Então, isso acaba acontecendo. Então, e aí é um processo de aprendizado do pesquisador também, né? Então, a gente está tão acostumado a analisar entrevista, né? Mas e analisar vídeo? Então, a gente fazia análise, mas talvez tinha outras técnicas, outras coisas que os revisores foram, de alguma forma, ajudando a gente. Acho que esse é um ponto legal de falar, sabe? Hoje eu pego uma revisão, às vezes a gente ou leva um pau na revisão e fala, tá reprovado o artigo, ou a gente fala, recebeu de novo um major review. Você fala, agora o artigo ia passar? Não passou. Continua lá no RISC, você abre lá, você vai passar ou você não vai. Minha sugestão aqui, sabe? Pega o artigo, lê ali, você levou pau, fecha o artigo, deixa, nem lê a revisão. Deixa 2 dias fechado. Né? Não abre o e-mail. Deixa lá, deixa passar o luto, sabe? Deixa passar o luto. Se você tá com raiva do revisor,
E aí, daqui 2 dias, você lê a revisão. Tem Você as vai ler com fases, outros né? olhos. Tem as fases, negação, depressão. E aí vai ser... Exato. Porque aí você vai ler como que aquele revisor pode te ajudar, entendeu? Você não vai ler do tipo, meu, esse cara é um babaca, ele não entendeu, ele não leu direito, ele leu discorrendo, ou ele não... E aí você fala assim, por que ele não entendeu? Né? Talvez porque você não explicou direito, simples. Só que quando você pega, né, e você fica com raiva, né, porque você queria que o artigo fosse publicado, ou que já tivesse passado aquela etapa, a gente, na terceira etapa, a gente já estava quase arrancando os cabelos. Não, de novo, não, pelo amor de Deus, por que a gente vai mexer nesse trabalho ainda? Né? A gente até esquece, às vezes demora o processo de revisão, né? Até voltar, você fala, minha nossa, vai ter que pegar tudo de novo, pegar todos aqueles dados, analisar outra vez, etc. Para ver se tem consistência, o que a gente achou. Então, eu acho que essa fase, assim, a gente tem que olhar a revisão como um aprendizado. E para a gente fazer isso, a gente tem que estar com a mente aberta. Então, a gente precisa estar bem com a gente antes, né? Então, eu acho que é um ponto importante. Posso acrescentar um ponto aqui que eu acho que é legal do pessoal saber? Quando a gente está falando de processo de revisão, a gente tem que fazer aquelas cartinhas. Não sei se todo mundo que está assistindo, né, já passou por essa situação. Mas assim, você vem a revisão, né? O seu artigo passou no desk, você já fica feliz. Seu artigo passou na primeira rodada. E aí vem um monte de coisa para arrumar, né? Às vezes, dependendo do journal, às vezes vem mais páginas do que você enviou, né? Quase isso. Não foi o caso aqui do European, ainda bem. Mas vem lá, né? Um monte de coisa para você arrumar. Olha, isso aqui é problema, a gente não entendeu isso daqui não tá... Os maiores problemas que geralmente vêm é contribuição teórica é fraca, vocês não citaram o artigo XYZ, tá faltando. Esse trabalho é muito parecido com o trabalho do fulano, e aí começa, né? E aí tem aquele monte de coisa. E aí você tem que fazer uma carta de revisão, né? Ou seja, responder aos revisores aquilo que você fez no seu trabalho, que você arrumou. Que às vezes é do tamanho de um paper, a carta. Ela é um outro paper. Muitas vezes é. Estimação própria, referência, que tudo não está no paper. Não é apêndice, gente. É um outro paper que fica só nas internas. E você sabe que é um ponto aqui importante, que às vezes a gente come bola, às vezes a gente, né, tudo bem, você fez um artigo em inglês, a gente não é nativo em inglês, aí você passa por trabalho por um processo de revisão do inglês, aí você manda, e você não manda a carta, né? Você manda só o paper. E aí você manda a carta e outra pessoa que está do outro lado não está entendendo a sua carta, porque você foi muito prolixo, ou porque o que você explicou, sei lá, para ele não tem um argumento forte. Então, essa carta, ela é muito importante, se é que ela não é mais importante até do que o próprio novo draft do paper. Tá? E aqui a gente sempre ficou muito na discussão, né, todos os coautores, os 4 coautores, a gente sempre ficou muito na discussão de como responder essa carta, né? Principalmente para esse terceiro revisor que eu falava para vocês que assim, ele nunca gostou do paper, a gente tinha sempre muita cautela, como que a gente vai responder para ele? Né? A gente não pode concordar com tudo que ele está falando, porque senão a gente tem que fazer um outro paper, seguir o que ele, tipo, tá bom, então rejeita o paper. Não. Então a gente não podia concordar com tudo. Ao mesmo tempo, a gente também não podia falar para ele, olha, você tem que seguir o que a gente quer, porque esses são os argumentos. Se ele não comprar, ele rejeita de novo. Então, a gente tinha sempre esse cuidado de ser muito educado, de agradecer, mas, ao mesmo tempo, também tomar cuidado para não ficar pondo só panos quentes e não resolver os problemas que ele comentava. Foi um processo bastante cuidadoso, eu vou dizer, e que demandou bastante tempo. Tá? Para a gente. E a gente tentou, todas as vezes quando a gente mandava essa cartinha, a gente mandava sempre uma carta para o editor, curta, 2 parágrafos, falando o que a gente tinha mudado de mais substância, vamos dizer assim, no paper, e depois a gente respondia item a item para os outros revisores, né?
E às vezes a gente tomava cuidado de fazer isso, mas às vezes a gente falava, olha, a gente está seguindo o revisor 1. Então, por exemplo, o revisor 3 dava uma sugestão diferente do revisor 1. Então, a gente falava, olha, a gente está tomando esse caminho aqui no paper, conforme sugestão do revisor 1, pelos argumentos XYZ. Né? E a gente, sim, passava essas cartas por processos de análise de inglês também, para não correr o risco de ter problemas. E sabe o que era engraçado? Às vezes os revisores de inglês arrumavam o texto de inglês do revisor que enviou, né? Então, porque a gente colocava a pergunta as perguntas não, os comentários dos revisores e as nossas respostas. E aí, quando eu mando isso para um processo, né, de avaliação de inglês, eu tinha que mandar tudo, porque senão quem está avaliando ali o inglês, como é que entende o que está sendo? Eu tenho que mandar tudo. E aí vinha até correção desse inglês errado. E isso é claro que a gente voltava por errado e enviava errado mesmo, né? Quem sou eu para ficar corrigindo o revisor, né? Não. Mas acho que esse é um ponto importante, porque às vezes as pessoas falam, vou arrumar o artigo e depois eu faço em meia hora esse processo aqui, essa cartinha e envio. Né? E aí a gente sempre deixa para o último minuto, né? Chega para o último minuto que a gente envia. E aí a cartinha ficou a desejar, sabe? E eu acho que é um ponto que pesa negativamente. Tá? Eu acho que a cartinha tem que ser bem feitinha, porque é a primeira coisa que o revisor ali deu a sensação, pelo menos, para gente, que ele olha. Somente o editor. Sim, sim.